Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. Hoje a gente trouxe para você um material especial. A gente convidou o senador Carlos Portinho, que é nada mais nada menos que o relator da lei da SAF, e o Ricardo Honório, o Rogério Scarione conversaram com ele para esclarecer todas aquelas dúvidas que ainda pairavam sobre a cabeça do torcedor Coxa Branca. Quando o Curitiba no próximo dia 23 vai à Assembleia de Sócios, os sócios do Curitiba no próximo dia 23 vão votar para autorizar o Curitiba a aderir a esse modelo que a nova lei permite, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, veja essa entrevista, eu tenho certeza que vai esclarecer para você todas as dúvidas que estavam aí na sua cabeça, assim como aconteceu comigo. Eu vi a entrevista, acabei agorinha a edição dela e estou colocando no ar para você agora. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Lowmar Turismo, que é uma empresa de turismo lá em Foz do Iguaçu. Você que quer viajar agora, que a gente está podendo viajar mais, né, se encontrar mais, entre em contato com a Lowmar Turismo para fazer o seu pacote lá para Foz do Iguaçu, conhecer as cataratas, a Tríplice Fronteira, você fazer as suas comprinhas lá. Então, manda um e-mail para eles aqui, fala com eles, que eles vão te atender aí de uma forma especial. E não se esqueça de dizer que você viu aqui no Coxanautas, beleza? E fica o nosso agradecimento à Lowmar Turismo também pela parceria. E a KTO.com, a nossa empresa parceira aí de entretenimento esportivo, apostas esportivas, você pode entrar lá no site deles e se divertir em todos os esportes que estão acontecendo ainda nesse mês de dezembro no mundo inteiro, beleza? Gente, aproveitei a entrevista. Dá-lhe coxa! Salve, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma transmissão da TV Coxanautas. Essa transmissão que é muito especial. A TV Coxanautas tem a honra de receber aqui o senador Carlos Portinho, líder do PL do Rio de Janeiro, relator do projeto Sociedade Anônima do Futebol, e que vem trazer ao torcedor Coxa Branca informações sobre a SAF, dando seguimento aos materiais que o Coxanautas tem apresentado. Você que tem acompanhado o site já percebeu que o Coxanautas fez uma entrevista com o vice-presidente Glenn Stenger, fez uma entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo do Curitiba, Jamil Filho, fez também uma live com advogados especialistas do tema, e hoje, como eu disse, tem a honra de receber o senador Carlos Portinho. Eu estou aqui ao lado do Rogério Scarione. Senador, primeiramente eu quero lhe agradecer pela disponibilidade de estar conversando com a gente, e estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado a toda a sua audiência, que é de longa data, que eu sei, e é uma oportunidade muito boa, porque o sucesso da SAF também depende de iniciativas como essa de vocês. A nossa ideia é promover o debate, né, senador? Levar o máximo de informações possíveis para ajudar ao sócio do Curitiba a fazer o seu juízo de valor, a decidir o seu voto no dia 23. O Curitiba vai ter uma assembleia no dia 23 de dezembro para decidir se vai acontecer a transformação em SAF ou não. Senador, eu queria começar essa gravação, esse programa, pedindo ao senhor que explicasse o que é a Sociedade Anônima do Futebol e como ficará a gestão dos clubes a partir da implementação da SAF. Começar do início. Os clubes, naturalmente, eles se formam historicamente através da associação dos seus abnegados sócios, como toda associação civil, como é um clube, sem finalidade lucrativa, e assim desenvolveu o futebol brasileiro durante muitos anos, enquanto o futebol não tinha ainda alcançado um modelo de negócios próprio no mundo, né? Então, dizia-se até lá no início a prática amadora do futebol, depois veio a década de 80, o início da profissionalização do atleta, principalmente, o fim da lei do passe, a Lei Pelé, e a Lei Pelé ela já trouxe o primeiro embrião do clube empresa, né? A gente tem hoje no Brasil diversos clubes empresas
que não necessariamente são sociedades anônimas e não necessariamente sociedade anônima do futebol, que é objeto da nova lei. Os clubes empresas se desenvolveram, em sua grande maioria, por clubes de menor investimento, isso é fato. Você tem sociedades limitadas, como o Brasiliense, no Rio de Janeiro, Boa Vista. Você tem sociedades anônimas até, clubes empresas ainda, sob a Lei Pelé, como mais recentemente Botafogo de Ribeirão Preto, a Ferroviária, o Retrô na Bahia, o Azul aí no Paraná, que é uma sociedade anônima. O que não necessariamente trouxe a profissionalização e trouxe os investimentos para o futebol. A gente vê no mundo inteiro o futebol hoje como um modelo de negócio, até muito mais do ramo do entretenimento, né? Atraindo investidores no mundo inteiro. É na China, na Ásia, na Europa, é na América do Sul, no Chile, no Uruguai. Na ausência, aqui no Brasil, de um marco legal, esse investidor não chegou, esses recursos não chegaram. E a gente pode falar não só dos investidores típicos do esporte em si, os grandes fundos de investimento, muitos olham aí para o Newcastle, os árabes, e que foi um movimento que começou justamente na ressurreição do futebol inglês. Para quem não se lembra, na época dos hooligans, a Inglaterra ficou fora de uma Copa e ela iniciou na Europa a transformação dos clubes em sociedades empresariais, visando lucro e buscando a melhor administração, que atraiu hoje esse modelo de negócio próprio que tem investidores, fundos de investimento, lançamento até de ações, muitas vezes, como na Itália, modelos que vêm sendo experimentados e vêm mostrando sucesso. Por que eu falo em sucesso? Porque a gente tem que observar, e não à toa, as últimas finais de Copa do Mundo, com exceção da Argentina, todos os clubes europeus, todas as seleções europeias, né, dominaram as finais de Copa do Mundo. A única exceção é a Argentina. Então, países que adotaram justamente modelos empresariais com governança, com controle, com gestão, né, eles têm alcançado melhores resultados. E o Brasil, na ausência de um marco legal, não atraiu os investimentos e não foi capaz de incentivar os clubes, na sua grande maioria, a se transformarem em sociedades anônimas ou num modelo empresarial que permitisse a capitalização do clube, o financiamento do clube e a emissão de instrumentos próprios de mercado, que aí, nesse aspecto, só as sociedades anônimas possuem, modelo experimentado aqui no Brasil de grandes empresas, né? A sociedade limitada não tem esses instrumentos, a sociedade anônima sim. Então, nasce tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, na Câmara por iniciativa do deputado Otávio Leite, no Senado por iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, um projeto que visa criar um tipo empresarial próprio para o futebol, dentro de um tipo empresarial que é conhecido e experimentado, que são as sociedades anônimas, que tem a regulação do mercado de investimento dessas pela CVM, que é dito os grande xerife do mercado, né, que exige como regra modelos de governança, de gestão, a responsabilidade com a execução do seu plano de negócios e de metas, subordinado a conselhos profissionais que vão cobrar a execução desses planos de investimento, de negócios, e seus resultados e suas metas. A gente buscou, acredito, o senador Rodrigo Pacheco, justamente esse modelo, porque ele é, sim, Ricardo, o modelo mais complexo entre os tipos empresariais que existem no Brasil. Não é na canetada, como o projeto da Câmara dos Deputados avançou, querendo que na canetada todos os clubes se transformassem em empresa, não é na canetada que a gente vai fazer essa transformação, que é, aí isso que é importante, Rogério, uma transformação cultural do futebol brasileiro, que é sair de um modelo associativo em que os dirigentes não têm responsabilidade alguma pela gestão das riquezas do clube, das receitas que gera o clube, né? Muitas vezes gastam além e sem planejamento algum, não respondem pessoalmente pelos seus atos de gestão e vão empurrando
como na grande maioria dos clubes, as suas dívidas para as gestões seguintes e usando o clube para plataformas muitas vezes políticas, e posso falar aqui no Rio de Janeiro, vários presidentes usaram clubes para se elegerem deputados, como aconteceu no Vasco, como aconteceu no Flamengo, né, desvirtuando a função social principal, que é o desenvolvimento da atividade esportiva, a formação de talentos, o investimento no futebol de base, na educação desses meninos e na geração, então, aí de talentos, riquezas e títulos, e que é a função principal do esporte. Por isso foi buscado esse tipo empresarial mais complexo. Por quê? E é bom que se diga, Ricardo, não é uma aventura, não é para aventureiros. É preciso, sim, dentro desse modelo, como em qualquer grande sociedade anônima, que haja um processo de levantamento dos passivos, dos ativos, da estruturação para essa transformação. Essa transformação, para muitos clubes, será uma oportunidade, para outros, talvez hoje, na ausência principalmente de receitas nesse período de pandemia, reduziu certamente sócio-torcedor, porque não houve jogos, receitas de bilheteria, patrocínios ainda mais escassos, né, atrair esses investimentos. É importante novas riquezas, novos recursos para o futebol brasileiro, né, que sejam investidos nos clubes, que capitalizem com esse vetor, esse drive de buscar uma gestão responsável, né, que é a regra nas sociedades anônimas. Nós adotamos, Ricardo, para concluir sua primeira pergunta, um modelo facultativo e não aquele. Por isso que o projeto da Câmara dos Deputados, que era relatado pelo deputado Pedro Paulo, ele estacionou porque ele era obrigatório e ele envolvia vários tipos empresariais, embora esses outros tipos empresariais, sociedade limitada, por conta em participação, eles já estavam previstos na Lei Pelé e não deram certo, ou pelo menos não seduziram a grande maioria dos clubes para essa transformação. Então, o projeto do senador Rodrigo Pacheco buscou um tipo específico, complexo, sem dúvida, que obriga uma responsabilidade nessa transformação e, principalmente, facultativo, porque não é a solução do futebol brasileiro. Não é a varinha mágica que vai dizer assim, transformamos em sociedade anônima porque a lei mandou e agora vamos ter prosperidade. Não necessariamente. Futebol como modelo de negócio, como em qualquer mercado, né, a gestão responsável, profissional, é que vai levar ao êxito ou ao fracasso. É assim na padaria da esquina, é assim na grande empresa de alimentos, é assim na grande empresa do esporte, que é o futebol, né? Então, você atrair profissionais que estejam acostumados com gestão, né, com elaboração de planos de negócio, ou metas futuras, né, trazer essa cultura que não há para dentro do futebol brasileiro. Por isso eu digo, não é para todos, é preciso que seja, como tem feito, me parece, o Curitiba, de uma forma bem pensada, como tem feito o Cruzeiro, que me parece é o mais adiantado, e para ele era a única opção, talvez não seja o caso do Curitiba, mas para o Cruzeiro era a única opção, né, para atrair novas riquezas, que já é a primeira sociedade anônima do futebol. E eu queria só concluir e explicar por que facultativo. Porque a gente pode pegar, Ricardo, alguns modelos, sim, de associações civis que implementaram justamente o que é a regra na sociedade anônima, né? Modelos de governança, gestão, compliance, planejamento, responsabilidade nos seus investimentos, com as suas despesas. Muitas associações civis, clubes, implementaram isso, amargaram, sim, alguns anos difíceis, né? E eu posso dizer que comecei minha carreira como advogado esportivo, como vice-presidente jurídico do Flamengo, e eu me lembro, quando eu saí de lá, Ricardo, eu olhava e falava assim, nossa, essa dívida é impagável. A dívida trabalhista do Flamengo não tem como pagar. Sim. E o Flamengo implementando, mesmo como associação civil, esses modelos empresariais, ele pagou nos últimos 8 anos 1 bilhão em dívida. 1 bilhão em dívida. Né? O Atlético Goianiense, para não ficar no exemplo do Flamengo, mas o Flamengo, poxa, pela maior torcida que tem, ele tem mais capacidade de atrair receitas. Não. Vamos pegar o exemplo do Atlético Goianiense. Faltam 6 processos para o Atlético Goianiense liquidar sua dívida trabalhista. Vamos olhar para o CSA, pegar um time ainda menor,
para a gente ver que o que importa é o modelo de gestão, né? O CSA conseguiu liquidar a sua dívida e se prepara para se transformar também numa sociedade anônima do futebol. E por isso que é facultativo. Aqueles que se propuserem a adotar esses modelos, podem, mas eles perdem, Ricardo, é aí que é a grande questão que eu deixo para uma próxima pergunta, a oportunidade de usar o mercado a seu favor, né? Atrair os fundos de investimento, lançar debêntures do futebol, que é um instrumento típico de mercado de sociedades anônimas, né? Trazer o seu torcedor da arquibancada, e não só o torcedor sócio patrimonial, mas o da arquibancada, para investir no seu clube de coração. E eu vou dar um exemplo. Eu, como torcedor do Flamengo, advoguei por quase todos os clubes do Brasil. Infelizmente, não tive a oportunidade de advogar para o Curitiba, para os clubes do Paraná, mas praticamente todos, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Palmeiras, e terminei no Fluminense. Então, posso dizer, como torcedor do Flamengo, eu comprei lá um tijolinho. O Flamengo queria reformar o seu CT e vendeu a sua torcida tijolinho para você ter o seu nome, nada além disso, lá no muro, né, do novo centro de treinamento. Aquilo não me deu nada em troca, a não ser o prazer de estar contribuindo com o ativo do meu clube, né? Agora você imagina clubes que têm torcida de massa, como é o Curitiba também, né? Ele poder aproveitar, no bom sentido, a sua torcida para fidelizá-la, para atrair para o investimento que vai dar retorno futuro. Trazer o investidor, os fundos de investimento, para que modelem, né, o financiamento das suas dívidas e capitalizem o clube. Isso vem bem ao encontro de uma frase sua que fala que os clubes estão sempre nas páginas esportivas, mas chegou o momento deles estarem também nas páginas de economia. Não é, senador? Muito obrigado, Ricardo, porque eu dizia durante o processo, e quero deixar claro, foi um processo de imensa democracia participativa, do exercício da democracia participativa. Você tem ideia, Rogério? Quase 1.600 pessoas participaram, atores do setor, atletas, advogados especializados em direito esportivo, advogados especializados em recuperação judicial, clubes, CBF, treinadores, associações, sindicatos de atleta que se envolveram nisso. E eu sempre falava isso, está na hora da gente tirar o futebol da página de esporte, que é muito pouco, né? E olhar o mercado, olhar o mundo e levar para a página das páginas econômicas, de economia dos grandes jornais, das grandes revistas especializadas, e aí sim a gente vai ter certeza de que a lei deu certo e que essa transformação cultural é possível. Senador, o Curitiba vem tratando dessa transformação em SAF. O senhor falou ali que talvez para o Curitiba não fosse a única opção, né? Mas a diretoria tem deixado muito claro para os seus torcedores que a transformação em SAF é o único caminho para que o clube possa ser administrado no futuro. Mas tem uma questão que vem deixando a torcida muito apreensiva, pelo menos parte dela, né? O artigo 2º da Lei 14.193 de 2021, ele traz 3 opções, né, 3 incisos para que o clube possa optar nessa transformação em SAF. O Curitiba já deixou claro, nas entrelinhas, que ele não vai optar pelo inciso 1º, que é a transformação total, até para que os aspectos tradicionais do clube não se percam, né? A gente mantém, até porque trata-se de um clube centenário. Mas o senhor poderia explicitar qual a diferença entre os 3 modelos descritos do artigo 2º? Vamos lá. O primeiro modelo, como você disse, é a transformação total. E ele é voltado para aqueles clubes que são apenas a prática do futebol, né? Vou dar um exemplo. Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, ele é só um clube de futebol. Ele não tem a parte social, ele não tem a sede social, ele não tem um quadro grande de sócios que participam de uma vida social do clube. Não me parece seja o caso realmente do Curitiba, né, que tem um quadro social, né, até desculpa o meu desconhecimento, talvez até outras modalidades, ou ele tem um parque social, ele tem o uso de uma piscina, né, ele é um clube social. Não tem. Ele tem. O Curitiba é Curitiba Futebol Clube. Ele tem em torno hoje de 20 mil sócios.
mas talvez exatamente pelo tamanho, pelo número de associados, para ele realmente a primeira opção não seja melhor, porque esses associados, né, que constituem certamente seu conselho deliberativo, eles vão ter, na segunda opção, a participação, então, do clube social, né, na sociedade anônima do futebol. Então, haverá, na segunda opção, o destaque da atividade de futebol, ela migra como um ativo para a constituição da sociedade anônima do futebol, com seus direitos de competição, que têm um valor, com seus direitos sobre os atletas, que têm valor, são ativos do clube, né? Eles migram para a sociedade anônima do futebol e o clube vai deter a participação acionária na sociedade anônima. Possivelmente, muitos, o Vasco tem buscado esse caminho, o Cruzeiro também, eles nascem aí com 100% das ações em poder do clube, né? E, lógico, com a sua modelagem de negócio, eles vão ao mercado e vão vendendo essas participações aos investidores, que espera que sejam fundos de investimento, investidores profissionais, podem ser do esporte, podem ser, eu tenho dito muito isso, que há vários modelos de negócio. Vamos pegar, por exemplo, hoje a gente vive a era do consumo de massa, né? O torcedor do Curitiba é um ativo, né? Para muitas empresas de varejo, por exemplo, elas podem ter interesse, o interesse dela não é esportivo, é ela ter uma parcela do capital e poder entrar na vida desses torcedores, né? Na mala direta desses torcedores, na venda de produtos direto, por exemplo, um Mercado Livre, uma Magazine Luiza, os grandes redes de atacadistas, varejistas, pode ser importante. Os bancos, né? Se a gente pegar o exemplo do Flamengo, que ao fazer agora o patrocínio com o BRB, captou não sei quantos milhões de conta e ele tem uma participação sobre isso, quem sabe o próprio BRB poderia ser o agente financiador e ter uma parcela do capital, não do Flamengo, que ele não tem essa vocação no momento, mas de um clube, né, ver a atratividade nisso, né? Então, você tem o investidor do esporte, que é um potencial investidor comprador das ações da sociedade anônima e pode, eventualmente, dependendo do modelo de negócio, ter investidores do mercado, não necessariamente do esporte, interessados na era do consumo de massa, no acesso, né, a esses torcedores que compõem o patrimônio também do clube. O terceiro exemplo do artigo 2º, inciso, ele não é nenhum caso, porque seria a hipótese de nascer do zero um clube, né? Talvez a ideia aí, não conheço bem a fundo a história, mas talvez o Azul, se hoje nascesse do zero, talvez ele nascesse uma SAF. E aí sim, talvez seja o exemplo, né? Isso aí. Senador Coutinho, primeiramente, senador Portinho, perdão. Primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui, a figura que, além de senador, é uma das principais autoridades no meio do direito esportivo do Brasil. Na resposta do senhor, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas foi sobre alguns exemplos de outros países que adotaram esse modelo empresarial. O senhor falou de alguns que são sucessos conhecidos, né, que é o caso da Inglaterra, da Alemanha, que eu até acho que tem bastante a ver com o modelo que deve ser empregado aqui no Brasil, mas o senhor utilizou dois outros exemplos que me chamam a atenção. O primeiro deles, a Itália, né? Nós temos o exemplo da equipe do Milan, né? que recebeu um investidor chinês, que acabou não podendo cumprir com aquilo tudo que ele havia se comprometido, e aí ele foi ter que entregar o clube para uma empresa americana. E também sobre a China, né, que surgiu muito, e aí também surgiram muitos clubes a partir desse modelo de sociedade anônima, né, lá até não tão anônima assim, né, porque muitos clubes realmente tinham donos que eram empresas que investiam no esporte, mas hoje essas empresas estão fechando. Então, eu queria saber quais as garantias que nós teremos aqui no Brasil para não seguir um exemplo como é o da China, e também queria saber de que forma os clubes poderão lucrar através da SAF. Muito bem. A gente não pode vender, que não seria verdadeiro, que isso, repito, seja a fórmula de sucesso e a salvação
do futebol brasileiro ou de alguns clubes para os quais seja a única opção de arrecadar novas receitas a sua transformação numa sociedade anônima. É por isso que nessa estruturação é muito importante o bom desenho desse modelo de negócio, trazer uma boa consultoria, uma Ernst Young, uma empresa de mercado reconhecida para que monte essa modelagem e saiba, o Cruzeiro, o Vasco estão aí conversando com a XP Investimentos, né? Você vê que estão um player do mercado financeiro interessado, abre oportunidades, né? Tem muito dinheiro no mundo, a gente não pode esquecer, o Brasil é um país barato hoje, a dívida dos grandes clubes brasileiros parece muito alta para a gente, mas se botar em euro, né, ela não assusta o investidor, até porque, e aí já entrando na resposta da sua pergunta direta, o futebol é incrível, né, Rogério? Ele tem a capacidade de ano a ano gerar receitas futuras. A gente vai ter aí renovação de contratos de TV, participação em Copa do Brasil por vaga que conquistou no campeonato regional, e vale lembrar que a premiação da Copa do Brasil é muito expressiva, né? Um ativo importante, a vaga, né? numa Copa do Brasil. Você tem mesmo a participação em Campeonato Brasileiro, seja da primeira ou da segunda divisão. Hoje, a segunda divisão, inclusive, é muito... Já começa a ser muito valorizada, né? Porque há uma democratização da participação de clubes, digamos assim, por resultado esportivo, naturalmente, mas há uma democratização, clubes que a gente nunca imaginou que tivesse na Série A, né, tomando lugares de clubes tradicionais na Série A, que hoje estão na Série B. Então, o produto, que é isso que a gente tem que enxergar, o futebol como produto de entretenimento, né? O produto se valoriza e você consegue formar um atleta, vender no futuro esse atleta, né? Eu lembro sempre o exemplo do Vinícius Júnior, vendido pelo Flamengo por 40 milhões de euros. 40 milhões de euros resolve o problema da maioria dos clubes hoje endividados do país. Põe em real isso daí, já dá para ele afrouxar a gravata e fazer um planejamento futuro, né? O que a SAF traz de interessante é que, em vez do investidor adquirir, né, o empresário ganhar com a venda de 40 milhões de euros, o clube pode ganhar com a venda de 40 milhões de euros de suas ações, porque ele não forma só um Vinícius Júnior, ele pode formar 10 ao longo de 10 anos, né, ao longo de 20 anos, e ter para o investidor um retorno até maior do que um jogador só, que pode acontecer dele não desempenhar mais aquele futebol conforme ele evolua, pode acontecer de alguma coisa desvirtuar a carreira dele, e além de coisas que a gente prefere nem pensar, um acidente, alguma coisa. É um investimento de risco investir no jogador, e o risco de investir no clube já é diluído, né, pela possibilidade de formação de atletas. Então, o que eu quero dizer com isso é que o futebol, talvez de poucas atividades econômicas, é das poucas que tem essa capacidade de gerar receitas futuras. A má gestão, ela já vem trazendo danos para o futebol brasileiro. Vamos deixar a SAF de lado, vamos dizer que a SAF não existe, tá? Já temos clubes quebrados no futebol brasileiro. Vou dar o exemplo do Figueirense. Ele está em recuperação judicial, o primeiro clube que, mesmo como associação civil, abriu a porta, né, como o Rio de Janeiro, a Cândido Mendes, Universidade, também a associação civil conseguiu a sua recuperação judicial. A partir desse exemplo, o Figueirense, associação civil, no caso, clube de futebol, ele está em recuperação judicial. Então, vamos deixar a SAF de lado, vamos olhar o cenário como um todo, hoje, do futebol brasileiro. Quem não quebrou está às vésperas de quebrar, desses clubes endividados, né? Quando um clube pede a recuperação judicial e ela é aceita, todos os clubes têm que entender que isso vale para todo mundo. Amanhã alguém também pode pedir a falência de um clube, mesmo como associação civil, porque se admitiu para um clube, a associação civil sem fins lucrativos, tivesse o benefício da recuperação judicial. E quem tem o benefício da recuperação judicial também tem o ônus de algum credor vir pedir a sua falência. Então, sem a SAF, esse cenário já existe, né? A SAF, sim, pode acontecer. A gente, como você disse, tem exemplos na Itália, mas você também falou isso, o futebol, pela capacidade de gerar receitas futuras, aquela participação acionária, ela mudou de mão, não necessariamente o clube quebra. Mas, ainda assim, quem observar a lei da Sociedade Anônima do Futebol Brasileira vai ver que há um mecanismo de defesa para o clube social. Ele é o titular, né, da sua marca, do seu estádio, muitas vezes,
toda a questão da tradição, patrimônio, a gente teve o cuidado de preservar. Muito provavelmente, o Curitiba, ao se transformar em sociedade anônima, mantendo o seu quadro social, o seu clube social, né, ele certamente vai licenciar a sua marca para a sociedade anônima. Ele não vai ceder ela em definitivo, ou seja, mesmo no insucesso da SAF, mesmo que as ações não mudem de mão, na pior das hipóteses, está lá previsto, ele tem a oportunidade de recuperar, né, o que diz respeito à sua história e o seu patrimônio. O clube social ele continua, como acionista da SAF, a ter o que o mercado chama de golden shares, né? Ou seja, a palavra final, enquanto ele tiver até um valor muito reduzido de ações, ele pode ter, e mesmo assim ele terá a sua golden share e terá a palavra final. Então, a gente também pensou num mecanismo que pudesse preservar, num pior cenário, ainda que essas ações não mudem de mão para um outro investidor, né, o que tem acontecido no mundo, aconteceu na França com alguns clubes também, né, na China com outros, né, na Inglaterra também acontece, para o bem e para o mal, né, tanto no sucesso quanto quando o clube cai, às vezes muda os investidores. Então a gente também quis preservar a história, o patrimônio com essas golden shares, com a possibilidade que eu acredito como advogado, no caso dos clubes tradicionais, né, eles devem provavelmente licenciar a sua marca e certamente se preservar de alguma forma desse pior cenário. Talvez não o caso, para dizer de clubes que eu advoguei, o Boa Vista, que eu estou citando aqui porque é um clube limitado, que poderia se transformar em SAF, o Brasiliense, porque ele tem uma história, um patrimônio, uma torcida menor, talvez seja interessante alguém ir lá e pagar pela marca até um valor maior e não só pelos ativos do futebol. Mas certamente não é o caso do Flamengo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, né, Atlético Paranaense e outros clubes de maior torcida e maior tradição. Só aproveitando que o senhor entrou nessa questão de garantias, até uma questão pessoal minha. Nós temos exemplos históricos no futebol inglês, por exemplo, de clubes que foram comprados, né, foram por acionistas, e eles passaram as dívidas pessoais e das suas empresas para o clube. E aí acabou que o clube se tornou o maior devedor do mundo. Isso na SAF brasileira é praticamente impossível. Hoje a SAF ela já nasce recebendo de muitos a maior dívida do mundo, né, que já foi constituída antes da SAF, e vocês viram que a gente teve o cuidado do tratamento do passivo do clube, né, para que não fosse um passa-moleque ou fosse um tchau para os credores. A gente quis tratar justamente desse passivo, e a SAF ela nasce limpa, com possibilidade de buscar a sua capitalização, os seus investidores, mas ela nasce com obrigação naqueles clubes que têm dívida, com um mecanismo próprio, ou pela recuperação judicial, ou pelo concurso credor, agora de forma ordenada e unificada no país, o modelo disso, né, através da lei da SAF, reverter parte das suas receitas para o pagamento da dívida, apresentar um plano de pagamento dos credores numa ou outra hipótese. Mas o seu caso é diferente. Você está dizendo a hipótese do próprio acionista, investidor que comprou, transferir as dívidas. Aí eu quero lembrar que o clube ele vai ter um lugar no conselho, né? Ele vai ter um representante, não vai ser o mesmo presidente do clube, mas ele vai ter como acionista um representante no conselho, e justamente o conselho do clube ele tem a função, dentro das regras de governança, de compliance, de boa gestão, que é regra numa sociedade anônima, de evitar esses mecanismos. Senador, eu queria entrar num outro tema relativo à SAF. A gente tem falado dos investimentos, mas também uma das grandes vantagens que a SAF traz é a questão do tratamento das dívidas, né? O senhor citou o exemplo, por exemplo, da venda do Vinícius Júnior. A venda do Vinícius Júnior por 40 milhões de euros, ela praticamente quitaria grande parte da dívida do Coritiba, que hoje está na casa dos 350 milhões de reais. Né? 40 milhões de euros, hoje, ela passa de 250 milhões de reais. Qual a vantagem que os clubes vão ter em relação ao tratamento das dívidas, principalmente em relação à questão tributária, com a implementação da SAF? A gente teve um cuidado, eu falei um pouco da questão trabalhista, né, que a SAF acaba alimentando. Então, você imagina uma venda
de um jogador da base do Curitiba que seja no patamar de valores de um Vinícius Júnior e esse jogador já na SAF, 20% de 40 milhões de euros reverteriam para o Curitiba pagar os seus credores, seja através de um ato trabalhista, né, de concurso de credor, seja através de uma recuperação judicial, o que certamente seria um grande alívio. Além do mais, vale lembrar que, e aí serve tanto para as dívidas de qualquer natureza, quanto só as trabalhistas, tributárias, cíveis, né, a possibilidade de você usar os instrumentos de mercado para se capitalizar, né? Então, vou dar um exemplo. A lei da SAF, ainda falando do trabalhista, ela prevê aí o prazo de 6 anos para pagar 60% das dívidas, mais 4 anos, ou seja, 10 no total, os últimos 4 para pagar 40%. Aí o clube vai apresentar lá o seu plano de pagamento de credores, mostrando que é viável, com as receitas da SAF, pagar, e com os investimentos que estão sendo aportados, né, pagar as suas dívidas nesse prazo. Mas vamos supor, o clube caiu, infelizmente, não será o caso do Curitiba, mas vamos pensar o clube X, caiu, fez esse planejamento e caiu para a segunda divisão, né? E agora, como é que ele faz? Ele pode, por exemplo, usar os instrumentos de mercado para alongar a sua dívida. Ele não vai conseguir, chegou lá no 7º ano, ele viu que ele não vai nos últimos 3 conseguir pagar o saldo da dívida, ele pode mudar o credor. Ele pode lançar os seus títulos, esticar a sua dívida, ganhar aí mais 10 anos, 5 anos numa debênture do futebol, né, pagar o seu credor imediato e ganhar. Ele pode planejar melhor no tempo o pagamento da sua dívida. O que vale também para a questão tributária. As dívidas tributárias, a gente não quis mexer, porque a dívida tributária que está no Profut, né, hoje, é do Clube Associação Civil, né? As receitas que vão vir da SAF vai certamente alimentar também, porque ele tem obrigações de parcela de pagamento. Aqueles que foram excluídos, confesso, não sei se é o caso ou não do Curitiba, mas vou tratar, aqueles que foram excluídos do Profut, né? A gente quis ser redundante. Lá no final da lei da SAF, a gente admite a transação tributária. O Cruzeiro, por exemplo, ele conseguiu, para ele foi melhor negociar com a Procuradoria da Fazenda uma transação tributária do que aderir ao Profut, para você ter ideia, né? E é lógico que na hora que entra um investidor, você consegue, com esse capital, né, dentro de um planejamento, por isso que eu digo, não é na canetada que vira SAF e resolver o problema, tem que ter uma estruturação, você consegue negociar que esse valor inicial das ações comece a diminuir esse passivo mais imediato, dando para o clube a longo prazo a possibilidade dele encaixar, né, no seu plano de negócio o pagamento das suas dívidas. E com relação à com relação à tributação corrente, também foi uma preocupação que tivesse uma tributação específica para a SAF. Não é nenhum privilégio, porque ela continua pagando tributo. Aliás, ela vai pagar a longo prazo mais tributo do que um clube associação civil. E aí me perguntaram uma vez, mas então onde é que isso seduz o clube a transformar se ele vai pagar mais imposto que é hoje? Ele vai ter mais instrumentos de mercado para se capitalizar, por ser uma sociedade anônima, que um clube associação civil não tem hoje, né? Então, a gente buscou um tratamento tributário muito similar ao que um clube associação civil paga hoje. A única diferença é que, ao longo do tempo, ele vai pagando imposto sobre outras alíneas que a Receita não arrecada hoje. Quais? Sócio-torcedor, por exemplo. Nenhum clube associação civil paga tributos sobre o programa sócio-torcedor, né? O Vinícius Júnior vendido a 40 milhões, o governo federal não viu um tostão dessa venda porque o Flamengo é uma associação civil e ele não paga o imposto de renda. Mas a SAF, num período de transição tributária, né, após o 5º ano, ela começa a pagar também sob a transação de atleta. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que ela, como sociedade anônima, ela goza de instrumentos de mercado, né, para se capitalizar, para buscar os fundos de investimento, as emissões dos títulos, que uma associação civil não tem esses instrumentos. E isso compensa e não cria também um desequilíbrio, porque é bom lembrar que clubes da associação civil, como não é obrigatório, estarão disputando uma mesma competição que uma sociedade anônima do futebol. Não seria possível
que uma sociedade anônima de futebol pagasse de imediato 34%, como é uma associação civil, como é uma sociedade empresária hoje. Uma SA paga em torno aí de 34% do lucro, né? Então, a gente trouxe uma tributação sobre receita, né, que é mais ou menos o que incide hoje nos encargos sociais de um clube, foram mantidos, e em outras faixas, outras alíneas, digamos assim, outras receitas muito próxima, e só que não sobre o lucro, mas sobre a despesa corrente, né? Então, a receita corrente. Então, o governo ele vai ganhando um percentual menor, mas ele ganha todo mês um tributo sobre as receitas do clube. Entendido. Senador, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. O Marcelo tem um recado aí para a torcida Coxa Branca. A gente já volta. E aí, torcedor Coxa Branca, espero que você esteja curtindo a entrevista que o Ricardo e o Rogério estão fazendo aí com o senador Carlos Portinho. E lembrando que esse programa é um oferecimento também da nossa parceira, a Eleve Investimentos, uma empresa associada aí à XP Investimentos, empresa totalmente confiável para você colocar, né, teu patrimônio, investir. Eles vão com certeza receber você muito bem e acompanhar os teus investimentos aí de forma personalizada, bem de perto. Eu vou colocar aqui na tela para você entrar em contato com eles. Manda um e-mail direto lá para o Fabrício e fala que você conheceu a Eleve através aqui dos vídeos do Coxanautas, que ele vai te dar uma atenção muito especial e com certeza você vai ser muito bem atendido. Beleza? Então, não deixe de seguir também no Instagram, né? Instagram Eleve Invest. Beleza? Aproveita aí a parte final da entrevista e qualquer dúvida que ainda restar para você, a gente tem outros materiais que o Coxanazo disponibilizou, entrevistas com o vice-presidente, o Glenn Stenger, entrevista também com o presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Jamil, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Se ainda restar alguma dúvida, deixa o teu comentário nesse vídeo, a gente lê todos os comentários, então a gente pode te ajudar aí ou respondendo direto no seu comentário, ou de repente criando algum material para elucidar aí toda a torcida em relação a esse tema. Beleza? Um grande abraço e dá-lhe coxa! Estamos de volta. Hoje a TV Coxanautas tem a participação mais do que especial do senador Carlos Portinho, líder do PL, e estamos tratando aqui de Sociedade Anônima do Futebol. Para quem não sabe, o senador Carlos Portinho é o relator da lei, né? O projeto é do senador Rodrigo Pacheco, e ele está trazendo aqui, quem está acompanhando a gente, informações que vai fazer com que o torcedor Coxa Branca consiga claramente decidir o seu voto na Assembleia do dia 23. Rogério, é contigo aí. Senador Portinho, o senhor, como um bom flamenguista, e nós, como coxas, sabemos sobre o problema da disparidade financeira do futebol brasileiro hoje. O Campeonato Brasileiro se inicia, nós sabemos que ali 3, no máximo 4 clubes irão brigar pelos títulos. Queria saber, a partir do momento que a SAF for realidade no Brasil, essa disparidade, ela aumenta ou tende a diminuir? Eu acredito que ela vai diminuir no momento que vão ingressar novos recursos que hoje não estão aqui circulando, né? Investidores, fundos vão aportar nos clubes e a partir do momento que esses clubes se reestruturarem as suas dívidas, alcançarem novamente capacidade de pagamento, né? E conforme esses recursos entrem, também a capacidade de investimento, isso vai se refletir naturalmente em melhores elencos. E o exemplo disso é o Flamengo, né? Eu sei porque, além da dívida, quando eu saí de lá eu achava que era impagável e foi paga, né? O Flamengo ele fez o dever de casa, né? Ele pagou com um modelo empresarial de gestão, não ainda como associação civil, mas com uma gestão empresarial, com responsabilidade sobre as suas despesas, suas receitas, ele pagou a sua dívida. E ao pagar a sua dívida, demorou aí 4 anos, 5 anos pelo menos, para isso acontecer e dar um refresco, ele começou a recuperar a capacidade de investimento. O que eu quero dizer é que o aporte de novos recursos em clubes que se transformam em SAF, com a responsabilidade pelo pagamento das suas dívidas, vai abrir o espaço
fiscal necessário, digamos assim, para que o clube possa investir mais na formação dos seus elencos. E a prova de que isso é verdadeiro é justamente não só o Flamengo, mas o Palmeiras, o Atlético Mineiro, né, que começam a dar esses sinais. Né? O Atlético até, através, ele está assumindo dívidas. Se ele se transformasse em SAF hoje, talvez essa dívida virasse ações das empresas. Mas só para mostrar que o ingresso de recursos e a gestão responsável e o espaço que se consegue dentro do orçamento do clube ao pagar dívidas, ao ter uma gestão responsável, consequentemente, vai permitir que clubes tenham capacidade maior de investimento. A capacidade maior de investimento pode se refletir na melhoria, por exemplo, das condições das suas divisões de base, né? Que no futuro pode gerar novos talentos e mais riquezas. Pode permitir que o clube contrate 1, 2 jogadores para 3 de maior performance para qualificar o seu elenco. Mas o que a gente vê é que aqueles clubes que adotaram esses modelos de gestão, de governança, de responsabilidade, esses modelos típicos empresariais que são regra numa sociedade anônima, recuperaram a capacidade de investimento. E isso acontecendo vai nivelar por cima, porque hoje o que acontece é que a gente está tão nivelado por baixo pelo tamanho do rombo das más gestões dos clubes, né, porque muitas gestões causaram de dívida, empurrando, fazendo crescer, né, que aqueles que conseguiram justamente pagar as suas dívidas e recuperar, eles estão sobrando na turma. Mas eu acredito que a injeção de novos recursos, de novas riquezas, vai nivelar e nivelar por cima. Por muito tempo, inclusive, esteve melhor quem devia menos, né? O que chega a ser um absurdo. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante também. A SAF, ela também permite que credores se transformem em investidores. Dentro do plano que a gente traz na SAF de pagamento dos credores, do tratamento das dívidas, a gente trouxe alguns mecanismos que eu chamo de aceleradores. Eu fui advogado não só de clubes, também fui advogado de atletas, de credores, e acompanhei desde o início do nascimento do tal do ato trabalhista, da centralização das execuções, que é o que a gente trouxe também como alternativa. O projeto é feito de alternativas. Quem quiser achar melhor na sua modelagem para recuperação judicial, vá. Quem achar na sua modelagem que o melhor é negociar individualmente com seus credores, vá então para a centralização das execuções. E o que a gente viu ali é que aquela fila de credor, ela é muito similar, vou dar aqui só para comparar, a uma fila de precatórios, né? Onde a pessoa que está na fila, ela tem o direito no precatório de negociar, ela vende para um banco, ela vende com deságio, porque o que a gente quer com relação principalmente às dívidas trabalhistas, que são dívidas sociais, é que esses atletas que eram trabalhadores do clube em algum momento, eles tenham a sua dívida paga. A gente tem lá no Rio de Janeiro atletas que estão há 15 anos, 10 anos numa fila, esperando o seu momento, esperando que as receitas sejam suficientes, o percentualzinho que vai alimentando ali a centralização da execução seja suficiente para pagar a sua dívida. Mas eu vou dar um exemplo. O jogador X, ele está lá há 10 anos, ele tem 10 milhões para receber do clube. Num aporte de investidor ao se transformar numa SAF. Se chegar lá e o investidor ou o clube negociar e falar, eu pago a sua dívida de 10 milhões, mas eu vou te pagar 5. Se o titular do crédito, que é o atleta, na grande maioria dos casos, ou servidor, ou profissional do futebol do clube que está lá na fila, se ele quiser receber isso, por que não? Por que ele vai ter que ficar amarrado numa fila se ele está a fim de receber do próprio devedor dele com deságio o seu crédito? A outra hipótese, né? Ele não aceita. Ele fala, não, eu vou no mercado, eu vou no banco, ali no banco XYZ, e vou negociar com o banco. Porque olha só, banco, o clube me ofereceu, eu tinha 10 milhões, ele me ofereceu 5, mas eu vendo para você por 7, e você fica lá no meu lugar na fila, né? Essa é uma outra alternativa que a gente traz. E a gente traz isso tudo dentro de um pacote que eu chamo de aceleradores para o pagamento da dívida, que a gente traz, e é interessante, Rogério, porque isso que você perguntou, eu estava acanhado, confesso, no processo de sugerir isso, a conversão da dívida em ações da SAF. Mas essa proposta veio de todos os sindicatos de atletas do Brasil.
de todos os estados. Eu tenho guardado isso, quase me moldurei, porque eu falei, nossa, agora eles estão acreditando nesse projeto da SAF. Porque é verdade, vou dar um exemplo em cima disso. Vamos supor que há 8 anos atrás eu fosse credor do Flamengo e agora ele tivesse virado SAF. Já pensou se eu tivesse há 8 anos atrás, naquela época ele tivesse virado SAF? Já pensou se há 8 anos atrás eu tivesse aceito a conversão da dívida em ação do clube e hoje ele, com capacidade de investimento, com as suas finanças recuperadas, ganhando aí vários títulos internacionais, quanto não valeriam as minhas ações? Né? Talvez até mais do que o crédito que eu tinha lá na fila dos credores. E sempre isso é uma opção que o credor tem para si. Se ele que falar, não quero ficar aí na fila, é direito dele. Mas a gente traz algumas alternativas que podem levar, como eu disse, às vezes até o interesse do mercado financeiro, de bancos, em aportar, né, e comprar ações de uma sociedade anônima, porque ele pode ser o agente financeiro que vai negociar essas dívidas e vai ter um crédito futuro, porque ele está acreditando no planejamento que foi apresentado na estruturação da SAF, sabendo que aquela sua carteira de ações da SAF vai valer mais no futuro. Então, sem dúvida, é uma opção. São novas soluções. E de mercado, sem intervenção de governo, sem passar a mão na cabeça de dívida, é apenas atraindo o mercado para o negócio que é o futebol, que tem um modelo de negócio já estabelecido, maduro no mundo. Senador, até uma curiosidade minha agora, no momento de elaboração do projeto, os altos salários tão comuns nos clubes de futebol da primeira divisão do futebol brasileiro, pelo menos em parte deles, eles foram levados em conta no estudo desse projeto, até porque grande parte das dívidas dos clubes refere-se também a esses altos salários que deixam de ser pagos durante um bom período, né? A questão dos salários é uma questão, muitas vezes, do mercado e da proteção que o clube tem que ter contra o assédio do mercado, né? O que gera, às vezes, cláusulas indenizatórias em valores muito acima, sobrevalorizados, digamos assim, para resguardo do clube, do seu atleta que ele formou, eventualmente, e que quando ele não se desenvolve, ele manda embora. Como o gestor não tem responsabilidade nenhuma, né? Parece até que o dinheiro não é dele, né? Não é isso? Ele manda embora e pendura lá a dívida da cláusula indenizatória, geralmente alta, e isso é causa, sim, do grande endividamento dos clubes. A gente levou em consideração, na verdade, o conjunto de credores e não o valor dos salários ou o valor das dívidas e dando alternativas para esse pagamento. Mas eu acredito, sim, que com gestão responsável por profissionais de finanças, essas loucuras não serão feitas. Trocar de técnico 4 vezes numa temporada e chegar no ano seguinte, contratar mais um, pagando ainda 4 da temporada anterior, qual sociedade empresarial permitiria conviver com isso? No dia seguinte, o CEO ia ser derrubado pelo conselho porque ele não estaria seguindo o plano de investimento, né, que foi estabelecido. E esses instrumentos de controle que só uma sociedade anônima tem, né, é que vão levar à profissionalização da gestão do futebol e à responsabilidade do gestor como regra. E está ficando muito claro na sua fala que a SAF em si ela não vai fazer milagre se os clubes não tiverem bons gestores à frente. Né? Isso é muito claro. A SAF, por si só, ela ajuda, ela dá instrumentos para que o clube se atue, digamos assim, de forma profissional. Porém, se não tiver bons gestores, a coisa vai continuar complicada, né? Esse aqui é o grande ponto, na minha opinião, Ricardo, e por isso que eu digo, é uma transformação cultural. Para muitos clubes, aquela igrejinha, né, aquele conselho, o Vasco da Gama agora está passando por isso, né, há uma resistência muito grande do seu conselho de beneméritos e que durante anos contribuíram foi para a dívida do clube, né? Durante anos, a dívida do clube, de alguns clubes, é o que é hoje, porque muitos trataram o clube como próprios, como deles, né? Ou por plataforma política, ou por vaidade, por diversas razões, não interessa, né? Mas como se fosse o clube um patrimônio do seu presidente. Né? E o clube é o patrimônio do torcedor. E o torcedor,
eu preciso dizer, não é só o torcedor que contribui, o torcedor que tem lá o seu título de proprietário, que contribui com a sua parcela mensal. É o torcedor da arquibancada, às vezes ele contribui muito mais com o clube e ele está alheio, não só do processo eleitoral, mas principalmente, né, às vezes ele não quer nem participar do conselho, o que ele quer é poder ajudar o clube. E aí é que vem o modelo empresarial que começa a atingir o torcedor da arquibancada positivamente. A possibilidade não só do torcedor, do sócio patrimonial do clube, investir no seu clube, mas também o torcedor da arquibancada que está alijado desse processo. Eu falo, vamos de novo, pegar o exemplo do Flamengo, porque é um exemplo de um clube que tem 40 milhões de torcedores. Uma debênture do futebol a R$1 no Flamengo significa que ele capta 40 milhões de reais, certamente do dia para a noite, porque a gente está falando de uma debênture de R$1, né? Então, olha o potencial que tem. Agora, esses 40 milhões, eles não contribuem diariamente para o clube social. Eles não têm o quinhão do patrimônio social do clube, mas eles compram a camisa, eles compram o ingresso, eles são sócio-torcedor e poderiam estar investindo, por exemplo, num fundo de ações de torcedores gerido por uma instituição financeira. Lembrando que todos esses fundos, esses instrumentos de mercado, são regulados numa sociedade anônima pela CVM. Não é como no passado o Palmeiras fez, é uma cesta de atleta, sem regulação nenhuma. Daqui a pouco o dinheiro sumiu, ninguém sabe, o atleta não foi vendido, não rendeu, né? Para ele se valer do instrumento de mercado, ele vai se obrigar também, vai ter o ônus de estar sendo regulado e fiscalizado por um órgão de mercado como é a CVM. Rogério. Senador, o projeto recebeu alguns vetos do presidente Bolsonaro. Mesmo com as derrubadas, alguns deles permaneceram. Eu queria saber se isso atrapalha alguma coisa na finalidade do projeto de sociedade anônima do futebol. Não, o que a gente buscou foi a derrubada do veto principal, que era sobre todo o capítulo que dava à Sociedade Anônima do Futebol uma tributação específica, como eu disse no outro bloco, para evitar o desequilíbrio, para dar o tempo também para o investidor pagar as dívidas e poder começar a pagar uma alíquota um pouco maior de tributos, né, poder fazer o seu planejamento financeiro. Essa era a derrubada do veto mais importante, porque em números a gente mostrou que para o governo seria bom a longo prazo e para os investidores também, por conta justamente dos instrumentos de mercado que eles teriam à mão para capitalizar o clube. Os outros vetos, debênture FUT a 0 de imposto, seria ótimo, né? Talvez a gente conseguisse vender com um clube estruturado, repito, porque não é do dia para a noite que sai vendendo título de mercado, mas com uma operação bem estruturada, a gente poderia talvez atrair mais. Mas vamos falar a verdade, se ele for lá no mercado comprar um outro título, ele vai pagar o imposto também. Não acho que isso seja prejudicial. Assim, de vetos mais sensíveis eram esses, mas o principal a gente derrubou, que era a tributação específica do futebol, ou a TEF, como a gente chama. Então a tributação permanece em 4% do que entra. E ela vai, só que é da receita líquida, né? E ela vai atingir um percentual maior depois de 5 anos, né? E isso dá tempo justamente da gente encaixar. Lembra que eu falei? Primeiro paga 60% da dívida em 6 anos, e aí depois a tributação aumenta um pouquinho depois de 5 anos. Foi o mecanismo que a gente encontrou para dar esse espaço no orçamento, no planejamento financeiro do clube, ele poder pagar dívidas e não ficar comprometido com uma carga tributária maior. Eu tenho uma curiosidade pessoal, senador. Eu queria entender, se o senhor puder informar, obviamente, né? Como foi o processo de votação da SAF, se ele obteve grande apoio dos parlamentares e se os próprios parlamentares entenderam a necessidade do clube, independente da sua ideologia partidária. A gente conseguiu quase por unanimidade a aprovação, acho que foi unânime até. Houve uma discussão, o senador Carlos Viana ainda queria entender melhor, ainda exatamente uma transformação cultural, ainda está com aquela ideia do clube, associação civil. Outros achavam que qualquer clube, o Sobradinho amanhã ia virar SAF, e eu tive que explicar, não, peraí, não é para todos, é para aqueles que queiram realmente participar de uma transformação cultural do futebol e que se estruturem para essa transformação, para que eles possam montar os seus negócios que sejam atrativos para o mercado,
né, para poder ir lá fora buscar esses recursos, ou aqui dentro os financiadores, o mercado financeiro, né, poder entender que aquilo tem um valor. Né? Eram mais nessas situações. Na Câmara, o processo passou praticamente por unanimidade. Na verdade, o pessoal votou contra porque queria que o torcedor tivesse uma participação na SAF, e assim, a gente sabe que isso é mercado, ele vai ter, né, se ele quiser, não é a lei que vai obrigar a ele a participar da sociedade anônima, e a gente vive num país em que a liberdade de associação existe, né? Então não passou com dificuldade, passou com muita esperança no Congresso Nacional como um mecanismo de transformação do futebol. Todos os receios e os medos, Ricardo, a respeito, eu sempre nesse exercício eu falo o seguinte: então tira a SAF, esquece que ela existe. O que temos hoje? Os mesmos receios e os mesmos medos. A SAF, ela tem a oportunidade para quem se preparar, para quem fizer correto isso, fazer essa transformação. Eu vi, isso é importante dizer, o Cruzeiro, o Serginho, presidente, muito entusiasmado, e logo com o andamento do processo, ele falou: poxa, o Cruzeiro, a ideia é ser o controlador, ele vai ter 51% das ações. Quem lê hoje os jornais vê que não é isso. O mercado é que vai dizer. Porque quem vai colocar o recurso, o investidor, o fundo, ele não quer exatamente, Ricardo, que o mesmo cartola, seja de que clube for, que causou durante anos prejuízos para o clube, seja ele que vai dizer como a SAF vai ser gerida, porque senão o resultado vai ser o mesmo. Não é o caso do Serginho, que, coitado, ele pegou um clube arrasado, uma terra arrasada, talvez ele fosse até um melhor gestor, né? Primeiro ano da sua gestão, uma pessoa altamente qualificada, tanto é que está conduzindo com sucesso essa transformação, mas tem que ter o desprendimento, sim, tem que acreditar que um profissional do mercado vai gerir muito melhor do que alguém que é presidente do clube, que pode ter a legitimidade do voto da eleição, mas não tem a expertise para isso. Em alguns casos, os clubes vão ter que abrir mão do controle societário, mas não por isso a gente também fez a previsão dessa hipótese para garantir, ainda que o clube tenha uma participação menor na SAF, que ele tenha os direitos principais sobre a história e o patrimônio, as ditas Golden Shares. Então, se o investidor aportou recurso no Curitiba e amanhã quiser tirar a sede do Curitiba e levar para Brasília, ele não vai poder fazer isso, porque a palavra final continua sendo do clube, mesmo que ele tenha lá uma participação muito menor do que a do grande investidor, né? Agora, eu acredito que no futuro o torcedor vai ser o grande investidor de fundos de ações que vão controlar esses clubes, além, lógico, dos grandes investidores do esporte, que com marco legal, com essa segurança jurídica, com esse modelo experimentado de sociedade anônima, que já é um modelo experimentado que dá certo em outras atividades, ele sabe o que é isso, né? O investidor, ele vai vir e vai aportar, porque o futebol brasileiro, ele dá resultado. Senador, rapidinho, até uma dúvida que me veio à cabeça agora, muito por conta dessa sua última resposta. Porque eu vejo muito que a SAF brasileira, esse projeto acaba sendo muito particular, né? Muito de acordo com o nosso país. No primeiro momento, quando a gente falava lá atrás em clube empresa, todo mundo imaginava um modelo inglês, que viriam grandes empresas e seriam donas dos clubes. A gente já sabe que não será dessa forma. Aí as coisas foram se desenhando. Eu imaginei que seria algo parecido com o modelo alemão, que é o que eles chamam de 50+1, que os clubes detêm a maioria das ações. Por exemplo, agora o senhor fala que lá no futuro, imagina que os próprios torcedores possam investir nos clubes. Seria um modelo mais ou menos que vai de encontro com o modelo do Borussia Dortmund, por exemplo, porque lá em Dortmund, 60% são pequenos investidores, mas esses pequenos investidores são exatamente os torcedores. Então, até é um modelo que eles encontram para se adequar, né, nessa legislação alemã que te obriga a ser 50+1, pelo menos. E aí existem outras empresas, existe a Sigduna Iduna Park, que é quem detém os name rights do estádio
do Dortmund, a Evonik, que é a maior acionista do clube, mas em relação à parte que não é da torcida, porque a torcida hoje detém 60% do clube. E aí eles conseguem ter, né, ampla governança do clube. É mais ou menos isso que o senhor imagina? Eu acho que a gente tem que entregar o livre mercado. Todas essas hipóteses, tanto a hipótese do modelo inglês, do modelo alemão, ou de um clube específico como o Borussia, elas estão na mesa. Cada clube é que vai buscar, não necessariamente o clube, por exemplo, ele provavelmente vai nascer aqui com 100%, vai se estruturar e vai fazer seu roadshow, vai buscar aí seus parceiros de mercado. Ele pode até manter, acho que isso vai acontecer em muitos clubes, vão manter 50+1 ou mais até do que 51% das ações, vão ter o controle das ações. Mas a gente tem que observar que são alternativas, né? Eu não gosto, como eu disse, nada na canetada, vai ser assim. Eu acho que o mercado vai dizer qual é a participação que cada player que a gente pode aqui cogitar, né, o torcedor, o grande varejista, o atacadista que está interessado no consumo de massa, o banco que, ao invés de botar o patrocínio na camisa, ele vai preferir ter ações do clube porque ele ganha com a sua atividade de abertura de contas bancária, de empréstimo para os torcedores, mas ele vai ganhar também na valorização do clube como um ativo das suas ações, a valorização das suas ações. Outro dia eu estava conversando até com uma grande empresa séria do mercado financeiro que também trabalha no mercado do Bitcoin, né? E se a gente for olhar o futuro da tecnologia e tudo que a gente não enxerga hoje, mas que a gente já vê aí uma fresta do que está revolucionando o mundo, né? Pode ser também uma oportunidade para novos negócios, negócios inovadores que a gente talvez hoje aqui não enxergue, mas podem ser modelados como participação acionária no clube, porque ele vai atingir o torcedor de massa, ou porque para ele é mais barato do que colocar por 2 anos o patrocínio na camisa do clube, né? Então, assim, todas essas alternativas, o que eu acho bacana é que todas essas alternativas estão na mesa, né? Não é para qualquer um, precisa ter estruturação, precisa ter esses parceiros que já existem, Ernst Young, as grandes empresas, XP, BTG, Pactual, a gente vê o próprio Itaú estava conversando com o Botafogo, e aí vai sair o modelo de negócio daquilo, e esse modelo de negócio se permite que ele seja adequado. Então o clube pode nascer de uma determinada divisão societária e ele pode, com o tempo, com seu sucesso, evoluir para outra, completamente diferente, ter uma participação menor, mas ter um resultado maior, porque lembra que além das ações tem os acordos de acionista, até porque o que não foi previsto na lei você pode prever, se você quer ter mais segurança nesse negócio, você pode estar lá prevendo no acordo de acionista, o clube quer ter a palavra final sobre a venda dos atletas da sua divisão de base, então põe lá no acordo de acionista, se proteja, tem mecanismos para isso, e o mercado no final é que vai dizer. Então, você dizer que você vai ter o controle, ótimo, começa assim, pode ser um caminho, mas também se chegar um investidor e quiser comprar, ou um outro investidor e fragmentar esse controle, por que não? Desde que esteja um plano de negócio, desde que estejam pessoas qualificadas gerindo, né, os negócios do clube, da SAF no caso, e que o clube esteja arrecadando mais do que ele arrecada hoje e se endividando menos e tendo melhores resultados esportivos com esse espaço que eu acho que é possível com os instrumentos de mercado você obter para capitalizar e financiar a dívida dos clubes. Senador, nós estamos caminhando para a parte final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente ao senhor pela disponibilidade, agradecer principalmente pela aula de SAF que nós tivemos aqui e que com certeza o torcedor que está nos assistindo conseguiu ter mais conhecimento de um assunto que até então era muito obscuro para nós. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta objetiva. O senhor sendo sócio do Coritiba, o seu voto seria sim no dia 23? Sem dúvida ou ainda não? Se eu fosse sócio do Coritiba, na situação que vocês aqui, inclusive, me esclareceram, que eu não tinha conhecimento a fundo da situação financeira do clube, né, a dificuldade de encontrar novas receitas,
Eu veria que essa é uma alternativa, sim, desde que seja bem estruturado e que tenha principalmente exatamente o apoio dos sócios. E eu quero dizer, se eu não fosse sócio do Curitiba e eu fosse o torcedor da arquibancada, se eu já sou torcedor da arquibancada e não sou sócio do Curitiba, para mim, se o presidente vai ser o A, o B, o C, é o que menos importa. Se eu sou torcedor da arquibancada, o que eu quero é que o meu clube tenha capacidade de investimento, pague suas dívidas, consiga espaço para formar melhor elenco, porque eu lá na arquibancada, eu quero participar não só como investidor no futuro, como eu quero pelo menos torcer por um clube que tenha um elenco mais qualificado, que me dê alegrias, isso para mim já é o suficiente. Então, a SAF também é um caminho para esse torcedor. É isso aí. Você que acompanhou essa gravação do Coxanautas, essa entrevista especial com o senador Carlos Portinho, espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas em relação à SAF. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Rogério, obrigado pela companhia de sempre. A você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. O Coxanautas tem ainda outros materiais aí disponíveis nas nossas redes sociais, para que você possa estar fazendo seu juízo de valor sobre a SAF, e no dia 23, você que é sócio do Coritiba, possa estar lá ajudando a escolher o futuro do clube. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e dá-lhe coxa.